Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma técnica de vendas que eu tenho certeza que ela pode te ajudar bastante a melhorar o seu resultado. E eu vou falar de algo que é muito natural na vida da gente, que é a apresentação, a forma como a gente embala, a forma como a gente se arruma para ir a um encontro, para ir a uma visita, para ir a uma reunião, enfim. Para todos nós que no nosso dia a dia já fazemos isso naturalmente, vai ser muito fácil de compreender 7 itens, 7 passos para que a nossa apresentação seja irresistível. Esse aqui é um canal de treinamento de vendas, espero que você participe, compartilhe, se inscreva no meu canal no YouTube, youtube.com/silviotoni e incremente bem as suas vendas. Quando o cliente ele vai então para uma negociação, você pode ter certeza de uma coisa: ao mesmo tempo ele deseja adquirir um produto, ele tem essa vontade, às vezes até a vontade do cliente de comprar é maior do que a vontade do vendedor de vender. É muito comum isso. Mas às vezes nós criamos um fantasma em cima do cliente, uma dificuldade tão grande que a gente mesmo dificulta. E aí o processo se torna bem demorado. Então o cliente ele quer fazer uma compra? Quer. Ele quer trocar de carro? Quer. Ele quer comprar uma roupa? Quer. Ele quer fazer um plano de assistência médica? Quer. Ele quer economizar? Quer. Mas ele precisa que a apresentação seja adequada, porque na verdade o cliente está disposto a pagar, sempre está disposto a pagar, desde que ele tenha certeza que o que está sendo vendido vale aquilo que ele está disposto a pagar. Você certamente está disposto a pagar algo por alguma coisa a partir do momento que você percebe que aquele produto ou aquele serviço contém o valor de tudo aquilo. Eu fui buscar minhas camisas na lavanderia e eu vi a moça passando a roupa. Eu falei, nossa, ela gasta quase 5 minutos só para passar a camisa. E aí tem o tempo de lavar, o tempo de etiquetar, o tempo de embalar, o tempo de vir buscar. E eu falei, nossa, aí cada camisa eu pago em torno de 6, 7 reais para lavar e passar. Então vale, realmente vale isso, vale muito mais até, mas isso que eles cobram vale, é por isso que eu pago esse valor, porque eu tenho a sensação de que é difícil fazer isso, vale cada centavo. Isso vale para tudo, vale para o meu produto. Eu trabalho com assistência médica, assistência odontológica, seguros de vida. Eu não sei o que você trabalha com o quê? Escreve pra gente aqui, o que é o teu trabalho de vendas? Você vende o quê? O primeiro traço de vendas que você deve colocar, o seu produto deve ser algo fácil de ser entendido. Você não quer que o seu cliente fique confuso, quer? Você acha realmente que o cliente ficando confuso, não é assim que o cliente faz uma compra. Então o primeiro item é que o produto deve ser claro. Agora, quando nós vamos falar para o cliente sobre termos um produto claro, a nossa apresentação ela precisa ser limpa, ela precisa ser clean, ela precisa ser objetiva. Então, algumas pessoas falam para mim assim, Silvio, eu mando tanto e-mail para os clientes, mas eu não consigo retorno, só ficam aqueles 2 tracinhos lá do WhatsApp, o cliente olha, depois não responde mais, depois eu ligo, ele me bloqueia. Provavelmente, se isso está acontecendo, é porque você assustou o cliente e ele não quer mais falar com você. Primeira coisa, o produto precisa ser claro. E para ele ser claro, eu não vou vender por e-mail. O que eu vou fazer? Eu vou conversar com o cliente. Posso até conversar por e-mail, mas não vender por e-mail. Conversar com o cliente quer dizer o seguinte: se o meio que o cliente me permite tratar com ele é o e-mail, é o texto escrito, vamos por aí. E da mesma maneira que uma conversa de voz, o texto escrito precisa conter algumas perguntas, respostas e principalmente compreensão.
E não adianta só eu entender o que o cliente precisa, mas é muito importante que o cliente saiba que eu entendi e me sensibilizei pelo que ele precisa. Dessa forma, então, nós precisamos colocar o nosso produto de uma maneira simples, ainda que ele seja complexo, mas ele precisa ser apresentado de uma maneira simples. O segundo traço é que o produto precisa ser irresistível, altamente desejável. E o que isso significa? O produto, o cliente, na verdade, ele não compra o que ele precisa. Se a gente analisar bem, o cliente ele vai comprar o que ele deseja. Ele deseja algo. A decisão da compra é muito mais baseada no desejo do que na necessidade. E o ato de comprar é algo que tem como objetivo trazer uma satisfação para o cliente. É muito gostoso comprar. E mais importante do que explicar o quão maravilhoso é o produto, é mostrar como que o produto vai realmente atender o desejo do cliente. O desejo. O terceiro traço é o alto valor percebido. Alto valor percebido é diferente de alto valor. Eu vou dar um exemplo para você. Muitas vezes um vendedor, ele prepara uma apresentação para o cliente. Na verdade, essa apresentação é tão completa, ela é tão assim detalhada, que dá para utilizar como material de treinamento de vendas. Um treinamento que poderia durar uma semana inteira. A pergunta é, você realmente acha que o cliente vai ficar uma semana inteira estudando o teu material? Ele pode até falar para você, olha, gostei da tua apresentação, bem completa, mas deixa aqui porque ela é extensa, eu vou parar uma semana da minha vida, da minha empresa, eu ia tirar férias, não vou mais, porque agora eu vou ficar estudando a sua apresentação. Você já ouviu um cliente falar isso? Talvez você não tenha ouvido com estas palavras completas, mas certamente você já viu, olha, eu vou precisar estudar isso, porque é bastante informação. E aí você se ilude e acha, ai que legal, ele está estudando, poxa, se eu fechar eu vou vender tanto, ai meu gerente, eu mandei uma cotação, se eu fechar eu vou vender tanto. Não vai fechar. Ou seja, não adianta você ter uma oferta de alto valor se o cliente não perceber. Então essa forma de valorizar cada parte da negociação, ela ajuda muito na decisão depois da compra. Bom, o quarto item que deve fazer parte do processo de vendas e da apresentação é que a gente tem que deixar para o cliente que é algo fácil de ser adquirido. Algumas pessoas realmente têm dificuldade de concluir uma venda e tem muita dificuldade até de preencher os formulários, pede ajuda para outras pessoas para preencherem formulário. E qual que é o problema disso tudo? O problema é que a gente acaba passando para o cliente o quanto que isso é complexo para nós. Se isso é complexo para nós, imagina para o cliente. A gente assusta o cliente. Então, eu tenho que deixar claro para o cliente que para ele comprar o plano de saúde são apenas 3 passos e são passos simples. Então, eu não preciso pedir para ele documentos em excesso, eu não preciso pedir informações em excesso e também eu preciso conquistar, por exemplo, a venda do plano de saúde, que é o setor que nós trabalhamos, ela exige uma boa quantidade de informações. E aí o que nós fazemos? Nós caminhamos com o cliente, olha, o que eu preciso? Nesse momento o que eu preciso apenas é do número do CNPJ da sua empresa e quem são as pessoas que vão aderir. São todos? Não, é só uma parte. Então qual que é a parte? É essa parte. Legal, eu tendo a parte de quem vai aderir, eu já consigo fazer um estudo. Imagina que nós estamos numa rua e vamos atravessar a rua. Aí a gente já deu um passo para atravessar essa rua. O cliente já não está mais na calçada, ele já está no meio da rua. Aí eu dou mais um passo com ele, mais um passo. E quando vai ver, ele já está mais perto de ter concluído o processo do que ele imagina. Eu fiz isso de uma maneira suave, de uma maneira simples, de uma maneira fácil para ele. Ainda que para mim tenha sido complexo, eu não posso passar para o cliente que isso foi complicado.
não é interessante, tá? O quinto traço é que o produto deve ter credibilidade. Você já ouviu uma frase, olha, parece muito bom para ser verdade? Parece ser bom demais para ser verdade? Quando a Amil Assistência Médica lançou o serviço do Amil Resgate Saúde, que atendia no Brasil inteiro, ia buscar o cliente de jato. Se ele tivesse a 5.000 quilômetros de distância, iria buscar o cliente de jato, um jato próprio, com equipe médica, com recurso. E na época era alguma coisa em torno de R$5 por pessoa. Muitos clientes falavam, como que pode disponibilizar tantos serviços e tão caros por tão pouco? Então, eu precisava deixar claro para o cliente quais eram os casos que ele atendia, quanto que esse atendimento rápido reduzia no custo da internação e também que aquilo era quase um plus para os clientes Amil, porque uma grande parte de quem utilizava o serviço utilizava particular e pagava muito caro. Então o sistema se pagava independentemente do cliente da própria Amil pagar os R$5. Aquilo era quase uma cobrança simbólica, gratuito, porque o produto se pagava, muita gente preferia não adquirir, muita gente preferia não se preparar para um imprevisto grave e quando acontece vem o desespero, a pessoa vende tudo que tem para salvar uma vida, salvar um filho, né? Salvar um esposo, um marido, salvar si próprio. Então ele se autopagava. E aí com as explicações o produto passava a ter o quê? Credibilidade. E isso é uma coisa que a gente precisa deixar sempre claro, tá? Me dê R$50 e eu vou te dar R$100. A princípio, o que isso parece? Uma mentira. Ué, se você tem algo tão bom assim, por que você mesmo não coloca os R$50 para ganhar os 100? Então, se não tiver uma explicação, uma justificativa, se o produto não transparecer credibilidade, se eu não tiver uma justificativa, eu não consigo vender, fica incompleto. Agora, para eu passar tudo isso, é muito importante que eu realmente tenha entendido o produto e por que que ele é daquela forma, por que que esse produto é mais barato. O sexto item, são só 7, então a gente já está terminando, é o baixo risco ou nenhum risco. O cliente não quer comprar no risco. O cliente não, você não pode falar assim, olha, eu vou colocar minha família num carro e vou viajar, mas eu não sei se o carro tem condições, não sei se o freio vai funcionar na hora que eu descer a serra, e então eu vou correr o risco de não ter freio e a minha família toda comigo morrer. Ninguém quer correr risco, o cliente não quer correr risco, então nós precisamos dar garantias, tá? Garantias contratuais, garantias testemunhais, garantias de matérias, etc. É muito importante que a nossa apresentação ela tenha sempre o respaldo de garantias. Lógico que a gente não precisa ficar fazendo isso de uma maneira exagerada, porque aí o cliente vai também desconfiar. Mas de uma maneira simples, falar, olha, eu estou te explicando isso que eu estou te explicando está aqui na cláusula tal do contrato. Então eu copiei já e colei aqui embaixo do texto a cláusula que explica isso que você perguntou. A sua pergunta ela é muito importante, ela é muito valiosa e a resposta é essa. E de onde a gente tira essa resposta? Aqui do documento que é o que valida a nossa negociação. O cliente vai falar, poxa, que legal, olha só, então eu não tenho risco, esse assunto é importante para mim e ele está me mostrando de um jeito que eu estou ficando bem tranquilo para a tomada de decisão. Isso é uma excelente apresentação, você não acha? E o sétimo passo e último, que não pode ser esquecido, é o traço de urgência. O traço de urgência, ele é muito importante de ser colocado. Por quê? Porque existe uma tendência natural de todos nós deixarmos para amanhã aquilo que poderia ser feito hoje, mas não é urgente. Ah, não é urgente? Deixa eu fazer amanhã, eu vou fazer hoje o que é urgente. Tenho tanta coisa para fazer, até achei legal o que você tem para me mostrar, mas vamos deixar para depois? Deixa eu pensar. E aí o cliente fala para você assim, olha, me liga em outubro, me liga antes do Natal, me liga depois do Natal, me liga no Carnaval, me liga não sei o que. Você já viu esse tipo de situação? Por que que ela acontece? Porque faltou colocar na apresentação a questão da urgência. Então, como que é esse jogo de apresentação? Você envolve o cliente numa apresentação atraente, rápida, simples, vantajosa, verdadeira,
mas precisa deixar claro o seguinte: olha, a tabela muda amanhã. Eu tenho aqui um comunicado. Você pode até deixar para amanhã, mas olha só o quanto você vai deixar de economizar deixando para amanhã. Ou então, essa condição vantajosa de compra, ela é uma promoção que termina a qualquer momento. Eu não tenho garantia que eu vou poder te oferecer amanhã. Você tem realmente certeza que você não tem tempo de fazer esse negócio agora? Porque você vai estar fazendo um excelente negócio. E às vezes, sabe por que não é colocado o sentimento de urgência na negociação, na apresentação? Por vergonha. Por vergonha. É muito ruim isso. Nós somos vendedores, nós precisamos apresentar, nós representamos o produto, nós representamos uma empresa. Então nós precisamos colocar para o cliente que ele precisa comprar aquilo e comprar agora. Tomar uma decisão. É importante. Nós precisamos dar passos e nós precisamos ajudar o cliente a dar passos. Então, se nós não dermos uma boa razão para o cliente tomar a decisão agora, um excelente motivo para ele decidir agora, ele pode deixar para depois. Então nós falamos de 7 passos de vendas, de apresentação. Primeiro passo, deve ser algo fácil de entender. Segundo passo, tem que ser uma oferta irresistível. Terceiro passo, alto valor percebido pelo cliente. Quarto traço, ele deve ser algo fácil de ser conseguido. Quinto passo, ele deve ter credibilidade. Sexto passo, baixo risco ou nenhum risco. E sétimo traço, urgência. É assim que se faz uma oferta irrecusável. Que tal a partir de agora você rever como você vai apresentar aquela oferta especial que você tem? Compartilhe esse vídeo na sua rede social para a gente bombar essa multiplicação. Pode ser? Obrigado, pessoal. Um beijo no coração, um ótimo dia. Até amanhã, se Deus quiser.